Meus queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a sua vida. Neste momento eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 1 em diante, diz assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem tocou o meu manto? Ao que os discípulos alegaram: Vês a multidão que te comprime de todos os lados? E pergunta: Quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor e esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estás liberta do seu sofrimento. A Bíblia narra aqui, fala sobre Jairo e sobre a mulher que tinha 12 anos, que ela sofria daquela enfermidade ou daquela doença. A Bíblia diz que Jesus, depois dele ter libertado o gadareno, ele vai para um outro lado da margem do rio e chega a Cafarnaum. O Evangelho nos apresenta por escrito 10 milagres que Jesus executou ali dentro de Cafarnaum. 9 desses milagres está relatado em 3 evangelhos sinóticos, entre Mateus, Marcos e Lucas. Apenas um desse milagre aparece no Evangelho de João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 46, aonde a Bíblia nos relata que um homem oficial do rei, ele sai de Cafarnaum e vai até onde Jesus estava, porque o seu filho estava doente e o seu filho estava à beira da morte. Esse oficial, ele sai de Cafarnaum e vai encontrar com Jesus. E ele encontra com Jesus. Jesus estava em Caná da Galileia, aonde Jesus tinha executado o seu primeiro milagre, transformando ali a água em vinho. Quando aquele homem chega em Caná da Galileia, ele vai conversar com Jesus e vai pedir a Jesus para ir até a sua casa. Jesus, olhando para dentro do coração daquele homem, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê dentro do coração do homem. Jesus, ele tem o poder de ver aquilo que se passa dentro de mim e dentro de você. Então Jesus olha dentro do coração daquele homem e diz: olha, você vem até mim, mas se tu não vê sinais, milagres, prodígios, maravilhas, tu não crerás no seu coração. Então Jesus, ele confronta aquele oficial do rei para que ele pudesse despertar, ativar dentro dele uma fé. Então Jesus confronta ele, e quando Jesus confronta ele, ele insiste com Jesus para que Jesus viesse à casa dele para curar o seu filho. Mas o texto, a Bíblia diz que Jesus não foi, mas Jesus, ele liberou uma palavra. Jesus disse: vá, e o seu filho viverá. E a Bíblia diz que aquele homem, depois de ter a fé ativada dentro de si, ele creu na palavra de Jesus. E quando ele volta para Cafarnaum, no meio do caminho, vem alguns servos da casa dele e lhe dá uma notícia. E a notícia que aquele servo dá a ele é que o seu filho vive. Por que eu estou relatando essa história? Porque essa história é muito parecida com a história de Jairo. A diferença é que esse centurião, ou oficial do rei, ele recebe uma mensagem de vida.
E quando Jairo, que convida Jesus, se prostra diante de Jesus, quando Jesus está indo com Jairo no meio do caminho, ele executa ali um milagre na vida dessa mulher. Ela cura essa mulher, porque ela toca na orla das suas vestes, ou no manto das suas vestes. E a Bíblia diz que ao tocar, de Jesus sai virtude, de Jesus sai poder. Então essa mulher é curada. Mas no meio do caminho, depois que Jairo, ele vê esse milagre, vem também algumas pessoas na casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Veja que aquele oficial, ele recebe uma mensagem de vida, enquanto Jairo recebe uma mensagem de morte. Quantos de nós nunca recebemos notícias ruins? Só olhar para a vida de Jairo, nós vamos compreender o sofrimento daquele homem. Com pai, com mãe, tendo um filho ou uma filha que está enfermo, que está à beira da morte, que já tentou com a medicina, já tentou com os médicos, já gastou aquilo que tinha e não deu jeito, não achou problema, não achou enfermidade, não achou aquilo que estava causando a morte. Com Jairo não foi diferente. Jairo era um príncipe, era um chefe da sinagoga, uma sinagoga que ficava dentro de Cafarnaum. Jairo, ele teve a sua fé ativada quando Jesus, ele chega em uma das sinagogas ali, na verdade a sinagoga onde Jairo era o dirigente. Quando Jesus ele chega naquela sinagoga, ele vai ter a oportunidade. E quando ele está tendo a oportunidade de ensinar, de pregar a palavra, no meio daquele culto ali, vai se manifestar um espírito maligno que estava dentro de um homem. Aquele espírito maligno vai se manifestar e ele vai gritar e dizer que Jesus estava indo ali para atormentar ele. Aí então Jesus expulsa o espírito maligno, a entidade que estava na vida daquele homem, e começa ali uma alvoroço dizendo: que ensino é esse? É um ensino novo, nunca vimos tal coisa. Porque Jesus ali ensinava e pregava com autoridade, com unção e com poder. Neste culto aqui, quando era dirigido pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos escribas, nada acontecia, porque eles tinham a lei, mas não tinham poder. Eles tinham a lei, mas não tinham a graça. Porém, Jesus, ele prega com autoridade e poder, o Espírito se manifesta. Muitos ali ficaram admirados com o ensino, ficaram admirados com o poder que foi manifesto naquele lugar. Jairo estava nessa reunião, e Jairo creu, mas porém não seguiu Jesus. Mas Jairo contemplou e viu como Jesus expulsou aquelas entidades, expulsaram aqueles espíritos malignos. Por isso que quando Jesus chega em Cafarnaum, Jairo, ele vai de encontro a Jesus, porque Jairo sabia que só Jesus poderia resolver o problema dele. Tem coisas na minha vida, tem coisas na sua vida, que é só Jesus que pode resolver. É só Jesus que pode abrir uma porta, é só Jesus que pode trazer uma cura, é só Jesus que pode nos abençoar, é só Jesus que pode nos libertar, é só Jesus que pode transformar a nossa vida, é só Jesus que pode nos salvar, é só Jesus que pode abrir um caminho de bênçãos, um caminho de vitória. Então Jairo, sabendo disso, ele foi na fonte, ele foi naquele que poderia resolver o problema dele. O problema é que muitas das vezes nós queremos bater em muitas portas, queremos pedir conselho de muitas pessoas que não conseguem resolver o nosso problema, não conseguem resolver nada para nós. Enquanto Cristo está se achegando, enquanto Cristo está perto de nós, Jesus ele pode resolver os problemas da minha vida e da sua vida. Eu quero deixar para você essa reflexão. Eu disse no começo que Jesus ele operou, registrado 10 milagres. O primeiro milagre foi a cura do servo do centurião romano, onde encontrar Mateus capítulo de número 8, versículo 13, versículo 5 ao 13, e Lucas capítulo 1 ao 10. Jesus cura o servo de um oficial romano à distância, elogiando a fé extraordinária daquele homem. A segunda cura, a cura da sogra de Pedro, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 15. Jesus vai à casa de Pedro e toca na mão da sogra dele, que estava com uma febre muito alta, e ela é curada instantaneamente, passando a ser vida. A terceiro milagre, a libertação de um homem com espírito imundo na sinagoga. Durante o ensino na sinagoga de Cafarnaum, um homem possuído
começava a gritar, e Jesus repreendeu o espírito maligno, ordenando que ele saia. Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 28. O quarto milagre, a cura do paralítico que desceu pelo telhado. Marcos capítulo de número 2, versículo 1 ao 12. Uma multidão lotava a casa onde Jesus estava. 4 amigos abrem um buraco no telhado e descem o paralítico em uma marca. Jesus perdoa os pecados do homem e o cura. O quinto milagre, que eu já até falei aqui, é a cura do oficial, do rei à distância. Em João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Um oficial do rei vai ao encontro de Jesus em Caná, mas implora pela cura do seu filho que estava morrendo em Cafarnaum. Jesus disse: pode ir, o seu filho vive, e a cura aconteceu no mesmo instante. A sexta cura foi a ressurreição da filha de Jairo. A sétima, a cura da mulher do fluxo de sangue. A oitava, a cura dos 2 cegos. Essa cura aqui dos 2 cegos é muito interessante, porque depois que Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, havia ali 2 cegos que, quando Jesus vai saindo da cidade, eles ouviram falar do milagre que Jesus fez na casa de Jairo. Então eles vão atrás de Jesus, clamando e dizendo: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus vai e cura esses cegos. O nono milagre é a cura de um mudo endemoniado, em Mateus capítulo 9, versículo 32 ao 34. E o 10º milagre é a moeda na boca do peixe, que está em Mateus capítulo 17, versículo de número 24 ao 27, onde os cobradores questionam Pedro em Cafarnaum sobre o pagamento do imposto do templo. Jesus orienta Pedro a ir pescar no mar da Galileia, afirmando que o primeiro peixe traria na boca a moeda exata para pagar o imposto dos bens. Então, Jesus fez esses 10 milagres registrados, mas Jesus fez muito mais do que 10 milagres dentro de Cafarnaum. Havia alguns milagres coletivos. Além desses 10 milagres, casos específicos, os evangelhos relatam que, ao pôr do sol de um sábado, Marcos capítulo 1, versículo 32 a 34, a população da cidade inteira se reunia à porta da casa de Pedro, e Jesus curou muitos doentes e expulsou muitos demônios de uma só vez. Então, amados, veja que assim como Jesus atendeu o pedido de Jairo, assim como Jesus reconheceu a fé daquela mulher no meio do caminho, assim como Jesus realizou muitos milagres, Ele pode também fazer na minha vida e fazer na sua vida. Eu deixo essa pequena palavra, essa pequena reflexão para você. E se você puder, inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, essa palavra com o grupo da sua família e acione o sino da notificação para quando eu colocar aqui uma reflexão, o YouTube possa enviar para você essa mensagem. Eu quero, neste momento, fazer uma oração pela sua vida, uma oração pela sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo neste momento, Pai. Eu sei, Pai, que cada um tem a sua dificuldade, tem os seus problemas, tem as suas aflições, tem as suas dores, tem as suas preocupações, tem os seus problemas, meu Pai. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que quebra o arco, um Deus que corta a lança, um Deus que quebra a flecha, um Deus que queima os cavalos no fogo. Eu oro, Deus, por essa pessoa. Não sei o que essa pessoa está passando ou enfrentando, mas o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. Não sei se essa pessoa se encontra doente, enferma, não sei o que essa pessoa está passando, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero ministrar a cura, quero ministrar a libertação, quero ministrar na vida dessa pessoa a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção. Que o Senhor possa abençoar essa família, que o Senhor possa abençoar este lar, que o Senhor possa quebrar toda maldição, quebrar todo decreto maligno, que a bênção do Senhor repouse sobre este lar, sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. E assim o Senhor venha abençoar essas vidas para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Fique com essa palavra no teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.